Olá, muito boa noite a todos e a todas que estão aí aqui conosco em mais um encontro aqui da Liga dos Inovadores, em parceria com a Retail Power Academy e com o ITD, o Instituto de Transformação Digital, para mais uma super aula, né? Uma super aula que a gente está agora chamando de superação, no sentido de trazer histórias de pessoas que acabaram fazendo ações que são realmente importantes e de transformação nas suas vidas. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho a história do Paulo, que há alguns anos vem nessa batalha de empreender, de criar um negócio realmente com valor. Ele vai comentar, né, e acho que vale ressaltar, aí que é uma trajetória longa, é uma trajetória cheia de altos e baixos, e acho muito legal da gente poder compartilhar um pouco dessa experiência, que é uma experiência que a gente às vezes não vê nos livros, que são dos aprendizados que a gente tem ao longo do caminho, e não apenas no momento de celebração do sucesso. Então, acredito que vai ser uma noite muito bacana, em que o Paulo vai contar um pouquinho dessa história, e a gente vai poder aprofundar e aprender junto com ele sobre alguns pontos que podem ser relevantes para as nossas jornadas, no sentido de trazer também aprendizado para aquilo que a gente está vivendo hoje e para mostrar que as coisas, às vezes, elas não saem como a gente gostaria, mas isso não é motivo para a gente desistir. Antes de passar a palavra para o Paulo, né, eu gostaria de aproveitar que a gente está aqui reunidos para comentar com vocês assim, os últimos dias, como que a gente vem trabalhando aqui na Liga e com relação às nossas iniciativas dos associados. E a gente está agora num momento muito frutífero, né? A gente veio mapeando, inclusive o Jean está aqui, ontem a gente teve a possibilidade de dar uma conversada sobre o processo de desenvolvimento das iniciativas, né? Se você não sabe exatamente o que isso é uma iniciativa aqui dentro da Liga, com você, quando você se associa, né, e você não é um membro apenas que está dentro do plano gratuito, mas você passa a contribuir com a Liga, a gente começa a ter um projeto juntos. E esse projeto, ele pode ser um projeto como a gente tem com a Luz Nayara aqui, que está conosco, que ela está formando, junto com a Marina, uma comunidade. Então, a gente está com essa iniciativa em andamento. A gente tem uma iniciativa com o próprio Jean, de uma consultoria em marketing, através de um produto que a gente chama de ampulheta mágica, que é de melhorar o funil de vendas. A gente tem aqui iniciativa com o Jefferson Duran, que está conosco aqui, que tem uma metodologia para medir a geração de valor. Então, ele tem um jeito de fazer com que as equipes de vendas, principalmente de vendas complexas, de softwares, de projetos grandes, eles possam ter uma estratégia comercial e argumentos que mostrem o valor desses projetos para o comprador, reduzindo a taxa de desistência e aumentando a conversão desses contratos. Então, essas são apenas algumas das iniciativas que eu vejo aqui, que algumas pessoas que estão aparecendo para mim na tela estão aqui conosco, mas hoje eu tenho a alegria de anunciar para vocês que a gente está com 17 iniciativas em andamento. E iniciativas que vão desde Porto Alegre ou Osório, onde está o Jefferson, lá que é o sul, até em Jaffa, em Israel, em que a gente tem um Lourenço que está criando uma comunidade de pessoas que utilizam mapas mentais para a transformação digital. Então, está sendo uma experiência muito rica, né? E eu, mais uma vez, chamo a atenção e convido aqueles que estão a fim de desenvolver um projeto paralelo àqueles projetos que já estão trabalhando no dia a dia, para que marquem uma conversa, para que a gente possa mostrar como vocês podem estar conosco criando iniciativas e como isso vem dando resultados. Eu não vou tirar agora mais tempo dessa introdução, mas mais tarde, tanto a Luz, quanto o Jefferson, quanto o Jean podem dar seus depoimentos, porque eles vão ver que muito do que o Paulo está aprendendo
ou aprendeu nessa trajetória, a gente tem buscado acelerar em cima dessas metodologias, porque a gente condensa, né? A gente coloca numa espécie de heurística, para ser bem preciso no nome, né? Que é mostrar como você pode estar trabalhando no sentido de fazer com que o seu ciclo de aprendizagem no desenvolvimento do negócio, ele seja cada vez mais próspero e frutífero. Então, fica o convite, mais uma vez, para vocês marcarem uma conversa e conhecer e entender o quanto a gente aprendeu nesse meio tempo. Porque agora, passando já a palavra para o Paulo, acho que é legal de comentar que eu conheci o Paulo em 2012, eu acredito, e se não foi assim, ele me corrige mais tarde, e eu tinha acabado de voltar do Site by Southwest, em Texas. E eu tinha tido a oportunidade de lá ter conversado muito com o fundador do Startup Weekend, que é uma metodologia que começa na sexta-feira à noite e ela acelera negócios até o domingo à noite com um pitch. E essa metodologia do Startup Weekend, ela rodou aproximadamente umas 2-3 mil vezes ao redor do mundo, porque eles embalaram essa metodologia e eles criaram facilitadores, formaram facilitadores que começaram a reproduzir. Tanto é que no Brasil eu participei de pelo menos uns 20 Startup Weekend, criando startups. E naquela época a gente criou na SPM o Laboratório de Startups, no qual o Paulo foi meu aluno. E a partir dessa experiência dele no Laboratório de Startups, ele começou a fortalecer a trajetória empreendedora dele. Né? Eu acredito que o curso foi um acelerador, né? E a gente vai ver na história dele que tiveram vários outros aceleradores, tiveram vários outros eventos que acabaram trazendo um aprendizado que fazem com que essa jornada empreendedora ela seja, por um lado, mais leve, né? Para você tentar não enlouquecer empreendendo, e por outro, que ela seja mais frutífera, ou seja, que você tenha a possibilidade de ter sucesso lá na frente, utilizando das melhores práticas. Então, essa é a introdução que eu gostaria de fazer, e estou com muito orgulho de estar recebendo aqui o Paulo, né, uma pessoa que, como muitos alunos que eu tive ao longo da minha trajetória, viraram amigos, viraram parceiros de negócio, pessoas que a gente não perde o contato nunca. E agora eu vou poder também, junto com vocês, ver detalhes dessa trajetória, ouvir aprendizados, e depois a gente vai poder bater um papo, né, fazer perguntas e principalmente ver o que a gente pode ter de lições aí dessa trajetória. Então, muito feliz de te receber, Paulo. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, e por favor, aí vai contar um pouquinho dessa história, né, me corrigir naquilo que eu talvez tenha colocado de um jeito um pouquinho fora do que deveria ser. Seja muito bem-vindo, a palavra está contigo. Tá certo, Marcelo. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de falar. Sou um eterno aluno do Marcelo. Inclusive, há pouco tempo eu o consultei sobre uma palestra que eu tinha que dar e dali as coisas acabaram até melhorando. Enfim, boa noite para todo mundo. Todos me ouvem perfeitamente? Sim, total. Vamos lá. Meu nome é Paulo, eu sou natural aqui de São Paulo, capital. Trabalho com tecnologia desde 1998. E em 2012, eu fui num evento da Amazon Web Services, que é aquela provedora de cloud computing, né, de soluções para computação em nuvem. E chegando lá, eu fiquei maravilhado com a possibilidade de usar tecnologias onde o lugar que eu trabalhava na época, que era o banco original, não permitia que eu utilizasse. Era uma mentalidade, nuvem era uma coisa muito nova, né? Então, o banco não permitia, tinha todo um processo de governança e ele não permitia. E aí eu fui nesse evento, fiquei maravilhado com as tecnologias e saí daquele evento com a decisão que eu iria
fazer algo para poder usar as tecnologias. Eu acho que daqui já vem o primeiro ponto, né? Eu fui empreender pelo motivo totalmente errado. Eu só queria usar a tecnologia que não me deixavam eu usar lá dentro do banco que eu trabalhava. E aí eu fiz o caminho tradicional. Eu fui encontrar uma solução para um problema que não existia. Talvez o grande primeiro erro, né? E qual que foi essa solução? Eu gostava muito de bolsa de valores, de mercado financeiro, e gostava muito do Twitter. Então eu resolvi mesclar o mercado financeiro com os trending topics do Twitter. Eu fiz uma espécie de home broker, onde cada trending topic tinha um valor de uma moeda que eu acabei inventando. Cada vez que o trending topic subia, mais pessoas falavam e, consequentemente, aquele trending topic acabava subindo. E quanto menos pessoas falavam, esse trending topic acabava caindo. Eu achava aquilo sensacional, achava realmente que eu tinha achado um negócio muito diferente. Encontrei 2 amigos lá no banco que eu trabalhava e fiz o seguinte: vamos transformar isso aqui num projeto, numa empresa, né? A ideia é muito boa. Eles toparam, começaram a me ajudar no projeto. Eu já tinha feito boa parte dele, a parte técnica. Aí eu achei o curso do Marcelo na SPM. Eu acho que eu preciso, antes de pular de cabeça nesse projeto, eu acho que eu preciso de algum conhecimento sobre startup, sobre os termos que eu até então não conhecia. Passei uma semana fazendo esse curso. Quando eu terminei o curso, eu descobri que eu tinha feito tudo errado. Porque eu tinha construído a solução sem validar o problema. Eu tinha feito um monte de coisas que um cara técnico faria, suportar milhões de usuários, sendo que não tinha ninguém para usar o software que eu tinha feito. Dei um monte de cabeçada, mas aí eu já tinha pedido demissão da empresa que eu trabalhava. Um dos meus amigos, que a gente acabou virando sócio, convenceu o pai dele a investir na gente. O pai dele investiu e a gente foi e começou oficialmente a trabalhar no que se chamava Joysticket. TweetStalker, desculpa. Beleza. Qual que foi a primeira ação que a gente tomou quando o dinheiro caiu? E muito disso culpa minha, tá, pessoal? Eu encabeçava o projeto, então eu era uma espécie de CEO trator. Vamos por aquele caminho, às vezes não ouvia muito o que estavam falando. Qual foi a primeira ação que a gente tomou? Validar problema, ir atrás de clientes? Não, a gente precisava alugar uma sala na Alameda Santos. Então, a gente alugou uma sala na Alameda Santos, toda de vidro, porque a gente precisava rabiscar para as ideias fluírem. Era dentro de um cowork, mas era uma sala privada. Beleza, alugamos a sala. E agora, como é que a gente vai sobreviver? Né? Todo mundo pediu as contas do emprego. O salário que a gente vai ter é o mesmo que a gente tinha no banco. Não dá para abrir mão disso, porque é o mínimo, né? Imagina, salário de bancário dentro de uma iniciativa de uma startup. Vamos lá, cada um recebia o mesmo salário, um salário bem considerável. E aí o jogo foi, até então parecia um home broker, a gente partiu e falou, não, acho que isso aqui precisa ser um jogo. O que tem que ter um jogo? Tem que ter personagem, ilustração, enfim. Ao invés da gente contratar um freela para fazer os desenhos, as animações, a gente foi atrás de um estúdio que trabalhava para a Califórnia, porque tinha que ser o melhor dos mundos.
cada ilustração do cara custava 10 mil reais, assim, era bizarro, assim, era muito caro. Beleza, mas todo jogo precisa também ter som. Poderíamos ter ido atrás de um freela, não, a gente foi atrás do engenheiro de som da Samsung. Na época tinham 2 no mundo, um ficava na Coreia e um ficava em Manaus. E aí a gente foi atrás desse engenheiro de som. E aí o jogo ficou bonito, ficou com som, tinha uma história, tinha um enredo, só que ninguém jogava. Aí eu me meti a fazer anúncios. Ligava o anúncio, as pessoas começavam a jogar. Desligava o anúncio, ninguém jogava. Monetizar, pensar como é que a gente ia monetizar isso, só queria saber de engajamento, se as pessoas estavam utilizando ele. Bendita hora, eu fui lá, resolvi ler um documento da Zynga, na época. A Zynga era uma produtora grande de games. E ela dizia o seguinte, você só vai dar certo no 10º game. Então a gente abandonou o primeiro game e fomos partir para construir o segundo game, com a mesma receita. Engenheiro de som da Samsung, estúdio de ilustração da Califórnia, a mesma coisa. E o processo se repetiu. Ligava os anúncios, as pessoas jogavam. Desligava, ninguém jogava. Só que durante a leitura desse documento da Zynga, eu descobri uma dor, e talvez foi o meu primeiro contato com investigação de dor. O mercado de free-to-play de games tinha um problema, tem um problema até hoje, que é, após o 7º dia, muitas pessoas desinstalam o jogo. Isso é real até hoje, né? E aí a gente partiu para... Aí eu bolei na minha cabeça o seguinte, e se a gente aplicasse o mercado de fidelidade nos games? E aí a gente construiu a Joystick, que era um clube de fidelidade tipo a Livelo, onde cada vez que você ficava jogando, ficava engajando dentro do jogo dos parceiros, você ganhava pontos e trocava esses pontos por produtos num e-commerce que a gente fez. Tudo isso eu fui desenvolvendo, então construindo software, linhas de código. Construímos a plataforma extremamente robusta, e aí a gente não conseguia desenvolver a parte comercial, porque a gente não conhecia estúdio de games. A gente queria fazer games porque a gente gostava de jogar jogo, não porque a gente entendia do assunto games, profissionalmente falando. Em algum momento, a gente foi apresentado por uma pessoa. Essa pessoa foi responsável por trazer grandes títulos de games para o Brasil. Um cara muito envolvido com games. E aí ele chegou para a gente e falou assim, primeiro ele custava muito caro, e ele disse o seguinte, deixa comigo que eu vou desenvolver isso para vocês, a parte comercial. Tentou, ligação, e ninguém queria, ninguém entendia muito bem como é que isso ia reter usuários. Chegou um belo dia, ele disse o seguinte, o problema é que vocês estão no Brasil, vocês precisam ir para a Califórnia, porque é na Califórnia que as coisas acontecem. Lá vai os 3, né, éramos em 3, pegamos a nossa mala, passagem, hospedagem, etc., fomos para o maior evento de games, do ponto de vista de negócios do mundo, é tipo uma E3 para negócios. E essa pessoa morava lá na Califórnia, e aí ela chegou lá e falou, cara, a gente vai fechar muito negócio aqui. Vocês vão sair daqui muito ricos. E aí, quando a gente fazia o pitch, né, só levava muito tapa nas costas. Essa ideia do bilhão, $1 billion. Cara, de primeira acertei, vou ficar milionário de primeira. Tipo, eu realmente acreditava nisso. Bilionário, na verdade, né, Paulo? Bilionário. Perdão, verdade, bilionário. E aí, realmente, a gente conseguiu 4 pilotos com estúdios brasileiros. Então, não precisava ter ido para a Califórnia.
né? Poderia ter feito isso tudo aqui. Voltamos para o Brasil, acabou o evento, conseguimos esses 4 pilotos. Distribuir uma faixa gratuita para eles distribuírem pontos dentro dos games deles. Eu acho que não durou nem uma semana, eu acompanhando lá os gráficos. Quando os pontos que eles distribuíram acabaram, eu peguei o telefone e comecei a ligar para eles. Falei assim, olha, seus pontos estão para acabar, posso gerar o boleto para vocês comprarem mais pontos para distribuírem? Eu falei assim, Paulo, fiz uma conta aqui, o que eu vou gastar em reter usuário, eu compro mais 100 usuários na Coreia, não faz sentido, obrigado. Os 4 pilotos, ninguém fechou nada. Nisso, a gente já tinha gastado por volta de R$1 milhão e com 0 de receita. A gente nunca gerou receita desse negócio. A empresa ainda continuou por um tempo, eu decidi sair, ela tomou alguns rumos, eu acabei saindo. Falei, cara, eu realmente aprendi um monte de coisa, aprendi tecnicamente falando, eu aprendi realmente um monte de tecnologia, eu aprendi um pouco sobre anúncios, né, sobre tráfego pago, eu aprendi a fazer um valuation, que até hoje eu aprendo a fazer valuation, nunca dá muito certo, mas aprendi ideias do que era um valuation, então aprendi um monte de coisas em várias áreas de conhecimento, várias áreas do conhecimento. Saindo de lá, eu fui ser CTO de uma empresa, fui ser diretor de tecnologia de uma empresa de mobilidade urbana, fui ali cuidar da fusão entre 2 aplicativos de táxi. Era startup, mas ela já tinha um fundador e era um pouquinho diferente. Estava lá trabalhando tranquilamente. Um ex-chefe meu lá do banco original me chama. Paulo, eu estou a fim de empreender. Não conheço nada sobre o que é empreendedorismo, você é a pessoa mais próxima que já passou por isso. E eu naquela anseio de fazer de novo a coisa acontecer, falando, com certeza agora eu acerto, porque eu já errei um monte de coisas na primeira, então só não repetir a mesma coisa que vai dar tudo certo. Beleza. A ideia que ele tinha era melhorar os índices de recuperação de dívidas para os credores, né? Então, você tem uma dívida em aberto, ele queria fazer alguma coisa com base tecnológica para recuperar dívidas. E aí a gente foi entender a jornada do usuário, a jornada do devedor, a gente se passou muito por aluno de MBA indo em feirão do Serasa e etc. E aí, quando a gente acertou a jornada do usuário, a gente chegava a ter 1.500, 2.000 downloads do app de forma orgânica, de devedores querendo saber a situação das suas dívidas. Bem, se tem um monte de gente aqui com dívidas querendo pagar, é óbvio que o Itaú vai falar para mim, quero essas pessoas, quero fechar negócios com você. Nessa época, a gente conseguiu passar no programa de aceleração da saudosa Startup Farm, e hoje já não existe mais. Quando a gente passou pelo processo, quando a gente entrou no processo de aceleração, aí para mim estava tudo certo. Falei, agora acertamos, porque agora passar vai. no programa de aceleração agora realmente vai. E a gente chegou lá com os nossos dados, com a nossa pastinha, olha, tem 4 milhões de reais querendo as pessoas querem pagar essas dívidas, mas elas não acham um canal adequado para pagar. E aí, Itaú, eu acho que a gente pode fechar um contrato, a gente ganha um percentual em cima, tipo um escritório de cobrança virtual. Quando a gente chegou no compliance do Itaú, ele falou assim, mas vocês não passam nem pelo compliance. 3 pessoas para entrar aqui dentro do Itaú e não faz nem
Não dá nem para a gente começar a conversar, entendeu? E aí, não, mas espera aí, não vamos desistir. Vamos no escritório de cobrança, que já tem todas as amarras, já está tudo fechado com os bancos. No escritório de cobrança, puxa, não sei se faz sentido repartir o que a gente já recebe e tal. E aí a gente descobriu várias influências que acontecem entre banco e escritório de cobrança. As coisas não são tão transparentes quanto a gente achava. E aí a gente tentou com o Bradesco, a gente tentou com a Vivo e nunca batia. Se por um lado a gente conseguiu o engajamento dos devedores, nota 5 estrelas, as métricas de vaidade, né? A nota do aplicativo na Google Play era 5 estrelas. 1.500 downloads orgânicos. Cara, é impossível isso aqui dar errado. Realmente eu acertei dessa vez. A gente nunca conseguiu fechar um contrato com os credores, que era a ponta que ia pagar para a gente. Só que dessa vez a gente gastou muito menos, né? O meu parceiro que chamou para essa empreitada, a gente era muito contido assim com questão de grana. E aí, mas vai dar certo. Ganhamos o prêmio na Startup Farm no dia do Pitch Day, lá acho que a gente ganhamos, não, a gente ficou em segundo ou terceiro lugar, eu não me lembro agora. Tem o troféu, tem, mas na prática, zero negócio. Outro negócio quebrado também. Daí eu fui trabalhar na aceleradora, achando que tinha um conhecimento absurdo já sobre validação de problema, então eu comecei a ficar um cara chato. O cara vinha com uma ideia assim muito mirabolante, falei, cara, mas você viu isso, eu acho que acabava um pouco com os sonhos das pessoas. Ia no Startup Weekend como mentor, não, mas você já validou isso, você fez aquilo, você não fez aquilo. E aí a minha cabeça foi se moldando para que o que eu sou bom? Em construir produto. Produto sempre funciona, entre aspas, né? Porque produto também que não vende, que não gera dinheiro, não serve para muita coisa. Mas construir o produto, eu sei fazer bem. Mas o que eu não sei fazer bem? Venda. O canal de venda falha muito. Mas eu vou lá continuando. Fui trabalhar na Startup Farm, sempre fazendo projetos paralelos. Fiz um projeto para você dar feedback pelo LinkedIn, que as empresas também não compravam, mas o produto funcionava. Fiz um movimento, e aí não tinha uma questão muito comercial, que era o Adote um CV, era um negócio que rodava no LinkedIn para ajudar as pessoas na pandemia que perderam o emprego. Esse projeto teve o maior sucesso, só não teve sucesso financeiro. A XP comprou a ideia, a iFood, era super legal. Eu era tão desesperado por conseguir provar, para mim, principalmente, que eu conseguia fazer algo que as pessoas comprassem, que eu até fiz um site que sorteava dinheiro para as pessoas. E mesmo assim, ninguém usava o site, assim, era bizarro. Bem, um belo dia em 2023, eu comecei a ser bombardeado por conteúdos de renda extra no TikTok. E uma desse tipo de conteúdo foi dos afiliados. Afiliado nada mais é que um vendedor de algum produto na internet, tipo uma consultora da Natura, que revende produtos. Isso é ser um afiliado, né? Você pega o seu link de afiliado de algum produto e revende ele e ganha uma comissão em cima. Comecei a ser bombardeado por esse tipo de conteúdo. Falei, bem, eu acho que quero fazer uma renda extra sobre isso. Descobri que o primeiro desafio para você ser um afiliado era encontrar um bom produto. E aí eu encontrei, dentro das redes sociais, influenciadores que falavam como você encontrar bons produtos.
encontrei um padrão entre eles. Todos eles falavam a mesma coisa. Siga essa estratégia que você vai encontrar um bom produto. Peguei essa estratégia, fui até o site da Hotmart e, depois de 4 horas procurando, seguindo a estratégia, encontrei esse tal bom produto. Peguei o produto, fiz o anúncio. Lembra do conhecimento que eu tive lá sobre anúncio, né? Serviu para alguma coisa. Montei o anúncio. E aí eu consegui fazer a primeira venda de alguma coisa depois de 12, 13 anos. 12 anos. Fiquei muito feliz. Falei, nossa, consegui vender alguma coisa na minha vida, sabe? Eu nunca tive problema em ter emprego, eu sentei em cadeira de diretoria de tecnologia algumas vezes, mas me vender, eu acho que eu nunca tive muito esse problema. Agora, vender alguma coisa sempre foi um empecilho na minha vida. Então, quando eu consegui fazer essa venda, eu falei, cara, isso é maravilhoso, eu consegui, eu não acreditava. Beleza, só que eu quero fazer mais vendas. Então, eu deixei esse produto lá rodando, vendendo, e fui atrás do próximo produto. Vou lá, eu, de novo, 4 horas dentro da Hotmart, achei o segundo produto, montei o anúncio, depois de 2 horas, pá, fiz uma nova venda. Falei, pô, acho que as dicas que esses caras passam para buscar produtos funcionam realmente. Aí, quando eu fui atrás do terceiro produto, bateu a preguiça do programador. Eu não vou ficar 4 horas de novo pesquisando isso aqui, porque a Hotmart não dava os filtros que eram necessários para encontrar esses bons produtos. Eu vou fazer algum programa, vou fazer algum site, algum sistema que eu consiga aplicar os filtros e que os filtros encontrem esses produtos para mim. Eu tenho uma teoria que em 20 horas, alguma coisa que tiver na minha cabeça tem que sair para descobrir se vende. Porque eu fiz muito código de graça e não vendeu nada, então eu desenvolvi isso. Em 20 horas eu concebi uma ideia, tem que estar no ar. De qualquer jeito. Meio na gambeta, de alguma coisa tem que estar no ar, porque eu preciso validar se alguém vai comprar aquilo. Nesse eu gastei exatamente 10 horas. Fiz, encontrei o produto através da minha ferramenta, vendi, aí bateu o lance do empreendedorismo de novo, que estava até um pouquinho adormecido. Falei, bem, se eu tenho a dor para encontrar o bom produto e quero ser afiliado, talvez outra pessoa também tenha a mesma dor. No dia 5 de maio de 2023, esse produto estava disponível para venda dentro da Hotmart, por volta das 5 da tarde. Por volta das 7 da noite, aconteceu a primeira venda orgânica de uma ideia que saiu da minha cabeça. Cara, esse dia é inesquecível. Assim, eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Eu realmente fiquei muito emocionado, porque desde 2012 que eu tento fazer alguma coisa que alguém compre isso. Aí, beleza. Vendi a primeira. Passou mais 2 horas, vendeu outra. Passou mais 3 horas, vendeu outra. E aí começou todos os dias alguém comprar o produto. Só que aí eu queria mais. Falei, não, agora que eu vendi, agora eu quero que tenham muitas vendas. Eu fui atrás dos micro-influenciadores, dos bem pequenos mesmo, e falei para eles assim, olha, eu fiz uma ferramenta que ajuda o seu público a encontrar bons produtos para se afiliar. Será que você não quer se afiliar à minha ferramenta? E aí você divulga, ganha uma comissão e eu faço mais vendas. Aí eles topam, os pequenos, né? E aí começou, todo dia 5 vendas, 6 vendas. E aí comecei a ficar muito empolgado. Aí eu comecei a entrar na live daqueles influenciadores que eu aprendi as estratégias, os maiores. Eu entrava na live, às vezes de madrugada, de noite, e dava uma de maluco. Eu falava assim, me dá parabéns, por favor, eu fiz 100 vendas hoje. Mentira, eu tinha feito 5 vendas.
E de tanto encher o saco na live deles, eu entrava todos os dias. Minha esposa realmente achava que eu estava ficando maluco, assim. De tanto eu entrar na live deles, eles vinham até o meu perfil para descobrir. Tá, mas o que você está vendendo? Que se você fez 100 vendas, alguma coisa importante você está vendendo. Aí eu explicava, eles se afiliavam ao produto e começavam. Até que um belo dia, isso depois de um mês e pouco, mais ou menos, um desses grandes afiliados chegou até o WhatsApp do suporte da ferramenta. Isso eu dividia trabalho, tá? Entre prestação de serviço e prestação de serviço para o setor financeiro e tocar a ferramenta no dia a dia. Aí ele veio e falou assim, meus alunos estão falando muito da sua ferramenta, eu queria entender como é que ela funciona, apresentei a ferramenta e tal. Ele falou, cara, eu gostei, eu quero ser afiliado dela, vou fazer um vídeo de review dela. Eu nem acreditava. Falei, cara, ele não vai fazer. O cara tem uma puta audiência no YouTube, assim, não vai fazer. Ele me deu uma semana de gelo, chegou numa terça ou quarta-feira, eu todo dia, às 10, por volta das 10 da manhã, eu comemorava a primeira venda do dia. Mais um dia que eu vendi. Nesse dia, 10 horas bateu a primeira venda, 10h01 a segunda, 10... Nesse dia, eu fiz 418 vendas a partir de um vídeo do YouTube. E aí, os concorrentes desse influencer, que falam do mesmo assunto, ficaram enciumados. Por que é só ele que está falando dessa ferramenta e eu não estou? Então, a galera que eu mandava DM e me ignorava, começou a me responder. Cara, eu quero falar com você, quero gravar vídeo, tal. E aí, desde maio de 2023 para cá, aconteceram diversas coisas. A gente começou com um produto muito simples, muito feio, que mal funcionava. Hoje nós já temos 6 produtos que atendem o mercado de afiliados, somos pioneiros, somos inovadores dentro desse mercado. Então, literalmente, saí de R$0 para hoje ter uma equipe de 4 pessoas com um faturamento que já ultrapassou R$2 milhões. Que legal, Paulo. Parabéns, cara. Muito bacana. Eu vou deixar, antes de eu comentar qualquer coisa, quero deixar aberto já, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, antes do Paulo continuar aí as descobertas dele, mas vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Não se acanhem. Eu vou perguntar, então, 2 coisas, Paulo, que tem a ver com a vida pessoal. Parte de finanças, né? Como é que você se segurou no sentido da pessoa física durante esse tempo todo e diante desses altos e baixos? E a própria questão, assim, familiar mesmo, né? Se você citou sua esposa, eu acho que você teve um filho, uma filha, ao longo desse processo, né? E tudo. Queria que você comentasse, assim, de que forma essas coisas bateram na sua vida pessoal, assim, essa jornada, né? Antes de chegar no Filtrify. Assim, a financeira, eu ia me virando. Então, quando as coisas começavam a ficar muito apertadas, eu tinha ali uma certa segurança para voltar para um CLT que eu sabia que não ia durar muito tempo. E aí, essa questão do CLT, eu acho que tem um parêntese muito importante. Eu trocava de emprego, mudava de lugar, o lugar podia ser ótimo, mas eu nunca estava satisfeito. Eu sempre achava o pelo e ovo. Mas não sei, eu não acredito no produto. Cara, você não tem que acreditar no produto. Você foi contratado aqui para fazer uma coisa, entendeu? Tipo, faça essa coisa. Olha o Tiagão aí. O Tiagão é um dos influencers lá do comecinho que divulgou a ferramenta.
Então, eu ia me virando, né? Pegava um CLT, ficava 6 meses, mas fazendo side projects, né? Projetos alternativos, paralelos ali. Aí largava do CLT, tentava mais um pouco, para não deixar as coisas caírem, né, por completo. Eu acho que na questão familiar, eu tenho uma esposa muito guerreira, assim, do meu lado, porque eu não vou mentir para vocês, não é fácil. Eu tenho alguns defeitos de fábrica aí que foram só piorando durante esse processo, né? E aí, com terapia, com as ferramentas adequadas, eu fui ajustando. Mas não é fácil lidar com uma pessoa que não encontra propósito naquilo que às vezes te dá um salário fenomenal. E eu não via propósito nas coisas, eu tive crises depressivas absurdas, assim, de ficar afastado de trabalho. Mas hoje eu tenho plena convicção de que desde o dia 5 de maio de 2023 eu resolvi o meu problema. Esse era o meu problema. Enquanto eu não conseguisse provar para mim que eu conseguia tirar uma ideia da minha cabeça e que alguém pagasse por essa ideia, e hoje já foram mais de 14 mil pessoas que pagaram por essa ideia, eu não queria sossegar. Eu falava que eu ia desistir do empreendedorismo, ia voltar para uma carreira corporativa, porque ainda dava tempo. Mentira, eu estava mentindo para mim mesmo. Eu com certeza só iria sossegar quando eu chegasse no ponto que eu cheguei hoje. Então, acho que é isso, assim, sabe? Eu não acho que seja uma... Eu não julgo um cônjuge, uma esposa, um marido, enfim, que desista de você no meio do caminho. Eu realmente estou de coração aberto, porque é muito difícil. Você traz uma insegurança financeira para sua casa muito grande. Você traz uma insegurança psicológica muito grande. E não é todo mundo que está disposto a isso. Essa é a grande verdade. Então, e não está errado também desistir, porque é o sonho da pessoa, né, de ir atrás disso. Se eu tivesse seguido pelo menos em uns 2 ou 3 lugares a carreira corporativa, eu acho que hoje, financeiramente, eu estaria muito bem. Mas assim, bem sabe, reuniãozinha chata, status support, mas assim, tudo tranquilo lá dentro da conta corrente e etc. Mas o meu propósito foi esse. Eu comecei a empreender, como eu comentei com vocês, para poder usar uma tecnologia, mas depois eu descobri que o que eu realmente queria era ter a liberdade que eu tenho hoje, de tomar as decisões, de levar as coisas para um caminho que eu acredito, mas principalmente por me sentir livre para criar. Muita gente não entende, mas programação está muito mais ligado à arte do que a exatas. É um processo de descoberta que as coisas vão acontecendo. Eu até tenho um pouco de receio quando os times das empresas ficam muito separados, a tecnologia fica separada do cara da criação ali. Eu acho que essas coisas não funcionam, as coisas precisam acontecer no caos, né? No bom sentido do caos. Legal. Viriato, você quer fazer uma pergunta ou consideração? Porque eu acho que o Paulo já respondeu, porque, Paulo, eu vou te dizer um negócio. Isso aí que você falou, esse testemunho, deve ser realmente inquietante, enervante, psicótico, sei lá, é tudo, porque, infelizmente, queiramos nós ou não, falta de grana
é uma M, né, bicho? Porque não dá, né? É difícil, porque, sei lá, você até topa. Que bom, você é um sonhador que topa e tá legal, teu sonho vale isso. Mas e o sonho da tua mulher, dos teus filhos, das pessoas que estão na sua volta e aí tem aquele irmão que fala assim, porra, meu, que responsabilidade, esse cara é responsável. Ele está submetendo a família dele. Então, assim, eu ia perguntar nesse sentido, mas aí você respondeu, que eu ia dizer assim, Paulo, conta para mim, cara, qual é o pulo do gato, como é que você aguentou? Porque eu tentei ser empreendedor uma vez só. Suportei por 22 meses e te digo, não quero nunca mais. Sabe, não quero nunca mais, porque, cara, foram 22 meses. Cara, eu não sou nem capaz de dizer como foram esses 22 meses, de tão ruins que foram. E olhem, continuei sendo diretor executivo. E faltou grana, não faltou grana para a família, nem nada. Mas eu vi o negócio definhando. Aliás, eu não vi nem ele florescer. Então não dava para vê-lo. 2 meses de aporte, mês após mês, decepções mês após mês, e mesmo não vendo minha conta bancária a perigo, cara, eu fiquei com vergonha dos meus filhos, vergonha da minha esposa, vergonha da minha família, vergonha dos meus funcionários, bom, e aí por diante. Por isso que eu ia perguntar o que você já respondeu, e aqui acabo dando um testemunho também. Cara, nunca mais, nem que a ideia seja fenomenal. Eu não sei se existe alguma ideia fenomenal. Até existe, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu não estou disposto a arriscar, sabe isso? Mas eu acredito aí, obrigado, Viriato, pelo teu comentário, mas eu acho que, assim, de uma certa maneira, né, Paulo, hoje você se sente mais, vou usar assim uma expressão, tipo casca grossa, né, mais preparado para tudo isso, não tem nessa trajetória um processo de amadurecimento no sentido de entender as dificuldades, né, e aquilo que a gente colocou, porque se você for ver no curso lá que você fez comigo em 2012, provavelmente eu falei, talvez com outras palavras, que você não deveria ir para os Estados Unidos fazer um curso lá, que você não deveria abrir um escritório na Alameda Santos. Mas naquele momento, aquela mensagem não bateu em você. Entendeu? Você estava com uma visão diferente, né? Então, isso que eu queria entender, assim, esse processo de amadurecimento, assim, como que você percebe? Eu vejo que esse tempo, ele me tornou uma pessoa que... Eu vou usar uma palavra, não sei se ela se encaixa perfeitamente, mas eu sou um devoto da escassez. Eu acho que a escassez é que me formou para ser o empreendedor que eu me tornei. A abundância, ela te deixa numa zona muito confortável para fazer as coisas. Então, quando a gente lê as histórias de captei $1 milhão no PPT, né, que é muito comum, hoje talvez menos, mas já foi muito comum, né? Captei $1 milhão. Eu cheguei num ponto que o meu sonho de empreender não casava com essa história, porque eu não tenho acesso a esse networking. Hoje talvez um pouco, mas eu não tenho acesso a esse networking para captar um dinheiro para tentar fazer uma ideia. Eu já tive essa oportunidade no começo e não foi boa. Então, do jeito que a Filtrify foi construída, eu tenho certeza que daí é que vem meu orgulho, porque a gente nunca teve na Filtrify, até o momento, nenhum tipo de aporte.
o melhor dinheiro que a Filtrify tem para investir nela mesma é o melhor dinheiro que se pode ter em qualquer negócio, que é o dinheiro do seu cliente. É como se eu tivesse aberto uma padaria para vender pão. Eu dou um jeito de fazer pão. Ah, mas eu tenho que ter dinheiro para a máquina, eu tenho que ter dinheiro para o ponto. Cara, faz pão dentro da sua casa e distribui o pão no grupo de condomínio do seu prédio. Você não quer fazer pão para vender? Então descobre se é isso mesmo que você quer. Eu demorei muito tempo para descobrir que não é exatamente algum software que eu queria fazer. Eu queria era vender alguma coisa. E essa coisa tinha que sair da minha cabeça. Se fosse um software, se fosse uma cerveja artesanal, se fosse qualquer outra coisa, não tem problema. O software eu tenho mais facilidade para fazer, porque é a minha área de conhecimento. E a escassez me ensinou isso, Marcelo. Ela me ensinou que não dá para esperar eu conseguir um jantar com investidores e eles lindos vão apostar na minha ideia porque eu sou genial. Não é isso. A escassez de precisar vender, para precisar provar, para gerar dinheiro, para eu poder largar meu emprego, para eu poder viver disso, isso me formou empreendedor casca grossa. Dentro do Vale do Silício, o termo mais famoso são até hoje, né, os unicórnios, as que valem mais de 1 bi. Mas existe um outro tipo de startup, um outro tipo de empresa que eles definem como uma startup barata, né, o Croc Ranch, que ela sobrevive a uma guerra nuclear. Por quê? Porque ela simplesmente vende, gera caixa e reinveste na empresa. Vende, gera caixa e reinveste na empresa. Assim como faz o cara da padaria que eu vou almoçar, assim como faz o cara do bar que eu vou lanchar e assim como qualquer outra coisa. Acho que é isso que esse tempo de 2012 para cá me fez entender. Ninguém vai te ajudar. É a escassez que vai te mostrar o caminho para você acertar. Legal, aqui no chat alguns comentários, né? O Boris levantou a mão. Depois a gente está com um convidado muito especial, uma pessoa que eu conheci há poucos dias, mas que eu já tenho por ele uma admiração muito grande, que é o Paulo Pato Villa, que é um cara que eu vi tem uma trajetória muito parecida com a minha, por outros caminhos, né? Mas eu acho que ele ouviu a boa parte do relato, queria depois que ele comentasse quantas vezes ele viu na vida dele essa história, né? Mas antes eu vou deixar o Borges falar aqui, por favor, Borges. Paulo, boa noite a todos. Boa noite. Eu fiquei com uma curiosidade muito grande porque eu estou vivendo uma dificuldade com o meu grupo no aspecto de programação. Quando você disse que programação é uma arte, eu fiquei com uma curiosidade enorme. Você podia ampliar um pouquinho esse raciocínio? Claro, claro. Quando a gente pensa na figura de um programador tradicional, é a pessoa que recebe um input de alguém, fala, olha, eu preciso fazer uma tela, para cadastrar alguma coisa, sei lá, alguma coisa, um produto, né, por exemplo. E essa pessoa senta lá, olha o que precisa ser feito e faz o código e coloca aquilo para funcionar e a pessoa vai lá e usa. Todo mundo que utiliza dessa técnica está perdendo a maior grandeza de um programador, que é a possibilidade dele te falar assim, esse caminho que você está sugerindo não é o caminho que as pessoas vão usar. Vamos tentar achar juntos que, às vezes, nesse meu exemplo do cadastro de produto,
Será que isso já não está pronto em algum outro lugar, a gente só não importa? E aí isso tudo já está pronto? Antônio, a minha mentalidade, eu não sei se você estava na hora que eu comentei, é que qualquer coisa que surja na minha cabeça, qualquer uma, desde que não seja rocket science, né? Porque aí eu também não me meto, né? Tipo um chat GPT, assim, eu não me meto nessas áreas. Mas qualquer coisa que surja na minha cabeça, em 20 horas ela tem que estar na mão de alguém pagando por isso. Uau! Porque se isso não for feito, a chance de você estar fazendo muita coisa para descobrir se vão pagar é altíssima. Provavelmente você está perdendo dinheiro. E o que me pegou, e onde, por que eu cheguei nisso? Porque eu já fiz muito código robusto, que suportaria milhões de usuários, para ninguém usar. Porque ele incorporava. Aí, algumas linhas, alguns grupos de programadores, né, vão dizer assim, puxa, mas e se chegar a 1.000 usuários, isso aqui não vai funcionar? Cara, esse e se é o que faz você perder muito dinheiro. Porque Me você cria esse problema. ideia. E, exatamente, você não faz ideia. Quando você trata o programador como do ponto de vista artístico, artístico é no sentido de descoberta. Os dois juntos vão chegar numa solução barata, viável e rápida para descobrir se aquilo vende. Legal. Hoje eu tive uma reunião com uma pessoa que está chegando no meu time, ela vai lidar com vendas. A mensagem que eu passei para ela é a seguinte: a tecnologia aqui dentro é um enabler, é um viabilizador. Nós somos uma empresa de vendas. A gente está aqui para vender. A gente pega um problema, empacota e vende. Se esse empacotamento não serve para ninguém compra, esse empacotamento não serviu para absolutamente nada. Era melhor ter feito o Pix para uma, sei lá, para alguém. Rasga o dinheiro. É isso que eu quero dizer do ponto de vista artístico. Mas eu acho que o artístico, ele tem a ver muito com a criatividade, né, Borges? Que é isso que eu acho que é ali que te pegou, eu vi no teu não verbal, ali na hora que ele comentou, né, que na hora que ele falou aquilo, tipo, foi um susto para você, né, porque você deve ter olhado para os seus caras do tipo, eu tô com os melhores engenheiros pagando uma grana para eles e o negócio não sai do lugar, agora eu descobri por quê, né, então, só o teu olhar não verbal, para mim, foi esse o detonador de tudo, assim. Eu acho que aí o que ele está querendo trazer é das pessoas da tecnologia entenderem que elas estão a serviço do negócio. Né? O Paulo aqui é um exemplo. O Paulo é um cara de tecnologia, mas ele sabe bem que ele está a serviço do negócio. Esse é o negócio dele, entende? Eu acho que é nessa sacada que o cara que pega a tecnologia pela tecnologia e vai escovar bits e vai dizer isso que o Paulo está dizendo, não, mas o código aqui está muito sujo, deixa eu escrever de novo que eu vou levar ele melhor. Se eu fizer uma query por lá, cara, olha só, vai ficar, em vez de 400 linhas, vão ficar 320, vai ficar muito mais legal, vou refazer, né? E aí ele fica, né, naquela exercício dele mesmo, para o ego dele mesmo ficar feliz, como o Paulo disse que ele fica feliz. Quando ele pega uma ideia e ele consegue vender até o final, o cara diz, olha só, cheguei em casa e ele vai dizer para a esposa dele, olha só, tinha um código lá de 400 linhas, cara, ó, eu deixei com 320. Ó, sou o cara. Né? Só que isso, às vezes, para o resultado do negócio, do caixa da empresa... Pouco. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcela. Legal. Perfeito com o complemento. E aí, Paulo, te peguei de surpresa aí, cara? Rapaz, quem me pegou de surpresa... Você me pegou de surpresa mesmo, mas quem me pegou de surpresa foi o Paulo, viu? Teu xará aí. Cara, meu xará, que história de empreendedorismo de vida sensacional. Obrigado, cara. E hoje eu acho que eu estava precisando até ouvir isso, sabia? Eu trabalho com empreendedorismo, já não é de hoje, e, sabe, caiu como uma luva, assim. E o que eu enxerguei, Paulo, foi muito a relação entre propósito e proposta, né?
quando existe só proposta pelo dinheiro e tal, como você se viu desmotivado, algumas vezes até em um quadro depressivo, e quando você conseguiu acessar um propósito, né, e conseguiu fazer isso rodar, cara, foi sensacional essa ideia, e falou assim, não, vai ter que ser uma venda, vai ter que sair da minha cabeça, vou ter que fazer isso funcionar, né? Nossa, sensacional. E a energia que você põe na sua voz ao falar disso tudo é absolutamente contagiante, porque tem a ver realmente com essa alma aí que você pôs, né? Aliás, o Marcelo me parabenizou aí com o livro dele, que tem a ver com isso, né? De fazer coisas com alma, né? Tô lendo lá seu livro, Marcelo. Muito bom, viu? Parabéns. Legal. Obrigado você aí, Paulo. O Paulo, só para deixar claro, Paulo Pato, né? Eu vou dizer aqui, né? Para não confundir os Paulos, foi uma das pessoas que trouxe o Empretec para o Brasil. Né, o Empretec é um dos principais cursos do Sebrae, né, um curso, uma franquia internacional, e ele teve a oportunidade de formar muitos dos facilitadores do Empretec e fazer várias atualizações ao longo da vida, e hoje ele é um consultor e também é uma pessoa que trabalha e estuda a psicanálise, né, em cima da questão da liderança, né, e dos comportamentos do empreendedor, que é a base do Empretec, né. O Empretec, ele desenvolve os comportamentos do empreendedor, mas o Paulo, você sai bem, o Paulo Silva sai bem nos comportamentos do empreendedor, né, Paulo? Ixi, eu que sou acostumado a ver comportamento empreendedor, só vou aqui, ó, ticando assim, os comportamentos, né? Do planejamento, né? Agora, o Paulo também trouxe um aspecto, ele falou assim, poxa, quando eu consegui fazer a primeira venda, o que eu senti, eu vi que eu conseguia fazer uma venda, não era do setor de vendas, era da tecnologia, mas eu tinha colocado isso na minha cabeça. Isso eu presencio muito, assim, no Empretec, né? O Empretec, como o Marcelo falou, ele é um workshop que foi desenvolvido pela ONU, ministrado no Brasil pelo Sebrae já há 30 anos, né? Eu tive a oportunidade de estar lá já desde quase o começo, né? Assim, e realmente já tive várias fases do Empretec, ajudei a formar muitas equipes. E o que mais me fascina de aplicar o Empretec, que eu sou viciado em aplicar isso até hoje, é de ver nos outros, assim, de ver no participante essa descoberta que o Paulo narrou, sabe? Muitos ali estão em fase de transição de carreira, muitos estão se descobrindo assim seus potenciais empreendedores e aí tem uma atividade lá, uma dinâmica empresarial ao longo do seminário, e as pessoas falam assim, não, isso não é possível. E aí, quando a pessoa vai lá e faz uma venda, faz duas, faz três, se supera fazendo algumas coisas que numa situação normal não faria, mas numa situação de caos, como foi colocado, e até uma frase que a Marina Fenning, que formatou o Seminário Empretec, ela coloca lá, que o verdadeiro aprendizado floresce no caos, né? E não tem outro caminho realmente para dentro de empreendedores para coisa acontecer, né? A gente imaginar que é uma fórmula pronta, que vai acontecer tudo certinho, não vai. E aí, como o Paulo falou, no meio de uma situação, você já está mais forte, porque tomou um monte deixou o couro mais grosso, aí numa situação você puxa uma pena, né, como diz o outro lá, e vem uma galinha, né? Falou, pô, acertei, é por aqui, né? Legal, parabéns de novo aí. E eu adorei essa energia que você põe na sua voz em função do que é a proposta, né? Assim, o que é o propósito, muito mais do que a proposta em si. O dinheiro é consequência, mas esse propósito aí de conseguir achar soluções e fazer soluções vendáveis, não deu certo, passa para outra. Muito bacana, como você explorou isso. Parabéns, cara. Obrigado. Legal, obrigado. Eu lembrei de um ponto que eu acho muito importante, quando você falou de família, né, Marcelo? Eu não ia contar todas, porque a gente ia ficar aqui até, sei lá, até amanhã, assim, para eu explicar todas que aconteceram. Mas teve uma em específico que eu me lembro, era um site, sei lá, fazer alguma coisa, enfim. E aí não deu certo, né? Não deu certo, as coisas não aconteceram. Se eu não me engano, foi no PagoSim, foi na fintech de cobrança de dívidas.
a pessoa que me chamou para montar a fintech, um dos meus melhores amigos, assim, um cara que me ajudou quando estava num momento difícil, me aconselhou muito, assim, acreditou em mim mais do que eu acreditei em mim. E eu acho que ter algumas pessoas assim na vida é muito importante, né? Porque às vezes você realmente não vai acreditar em si mesmo. E aí a gente já estava cansado de validar e não queria acreditar que não ia dar certo, né? Realmente chegou, não ia dar certo. A gente foi lá para o campus do Google, ali na Paulista, né? A gente ficava lá durante o processo de aceleração, nós três. E aí ele falava uma coisa, a gente já tentou, a gente já fez. Aí ele chegou uma hora e falou assim, cara, então não tem mais o que fazer. Eu falei, sim, acabou a empresa. Eu tive que dar o corte final. Acabou a empresa, não tem mais o que fazer. Ele ficou alguns dias chateado, mas foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer, porque é um grande amigo que colocou capital, colocou energia e não ia dar certo. Beleza, eu cheguei em casa nesse dia, falei para minha esposa, né? Falei, olha, pago sim, não deu certo. Ela olhou para mim e falou assim, qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Então, é isso. Não tinha como, em algum momento tinha que dar certo. Porque eu envolvi muita gente nessa história toda, desde 2012. Eu não sabia quando, podia demorar mais 10 anos, mas em algum momento eu tinha que dar certo. Acho que é isso. Legal. Muito bacana, cara. Só aí o pessoal agradecendo, né? E acho que realmente foi um depoimento muito legal. E acho que para você também, né? Assim, é um momento, né, de vida interessante que você chega hoje, assim, né, de se sentir realizado e de ver, né, uma série de novas possibilidades, eu acho também, né, Paulo? Porque tu nota que numa conversa como hoje, tipo, tu bater um papo com o Borges, às vezes, de ajudar com que a equipe deles tenha programadores mais criativos, já é uma nova oportunidade de negócio que surgiu aqui num bate-papo de hoje, né? Então, são coisas que acabam surgindo, né? E eu queria, aí já encaminhando o nosso final, você está com quantos anos, Paulo? 42. 42, né? Então, vamos dizer por baixo que você vai viver no mínimo mais 42, né? Então, né, provavelmente mais do que isso, mas pelo menos mais 42, né? Como é que você está enxergando esses próximos 42, né? É em cima dessa Filtrify? É isso, você acha que é uma fase, de certa maneira? É mais um treino que vai vir uma coisa maior pela frente? Quer dizer, como é que você hoje, né, em cima de você, dos seus pensamentos, você está processando toda essa trajetória? Eu acho que quando começou, mesmo depois da explosão de vendas, eu ainda levava a coisa assim, puxa, muito legal, realizei meu sonho, que bom que deu certo, me sustento com isso, vivo bem com isso, tá ótimo. Só que eu comecei a enxergar muitas possibilidades com a Filtrify. E agora eu coloquei uma coisa na minha cabeça que ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Eu só vou parar a Filtrify quando eu bater o martelo na B3. Muito É bem. o único jeito de eu parar a Filtrify. Eu não vou parar enquanto eu não estiver batendo o martelo na B3. A Filtrify vai ser, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, a maior plataforma de renda extra do país. Ao invés de você pensar em ser um Uber, ser um iFood, ser um entregador do iFood, primeiro você vai pensar em ser um Filtrify para ter a sua renda extra.
E é isso que eu imagino fazer nos meus próximos 20 anos. E aí, depois disso, eu não vou fazer mais nada. Vai ter 20 anos para pensar e ter outros desejos da tua vida, né, Paulo? Mas legal, que bacana. Vamos marcar um papo aí para eu ver como é que eu posso te ajudar a fazer essa Filtrify, fazer isso não em 20 anos, mas talvez em 15, talvez em 10, né? E você sabe que eu sempre gosto de apoiar muitos projetos, e no início aqui nem todo mundo estavam outras pessoas, eu estava comentando como essa experiência de estar criando hoje vários empreendimentos aqui dentro da Liga, junto com outros associados, tem me energizado positivamente, né, porque eu estou curtindo horrores, ter que poder auxiliar, né, e não ter essa postura que eu já passei, e eu entendo quando você diz, você chega assim, e o cara vem com uma ideia, tu tem como destruir essa ideia do cara. Hoje a gente tem argumentos para isso já, né, a gente tem todas essas, mas o fato de você poder mostrar, né, um caminho positivo, né, de como o cara pode estar acreditando um pouco mais nele, né, tendo evidências de que o negócio vai dar certo, né, é algo que realmente traz uma satisfação pessoal muito grande. Acho que você aqui deixa todos nós animados aqui para o final dessa noite, e aqueles que assistem gravados aí, inspirados para que não desistam, né, dos seus sonhos, e tenham uma humildade, né, cara, porque eu acho que é um relato de humildade muito forte aí, né, é um valor que a gente tem ali nos comportamentos do empreendedor, não sei se com essa palavra, mas tem muito, né, de você, né, ter dados e fatos. Eu lembro que é um dos comportamentos de você entender, às vezes, que, tipo, isso aqui o cara não está querendo, né? Mas você fica pensando, não, se eu fizer o anúncio mais colorido, eu estou fazendo no Ads, mas se eu fizer no Facebook vai dar certo, né? O cara sempre acha uma justificativa, né, para poder fazer com que a crença dele, né, dê certo, e ele não tem a humildade de aprender. Então, acho que foi um relato de humildade com toques e requintes de sonho, né, ainda que isso que é mais legal ainda no final. Fala aí, Paulo. Eu queria só falar também que eu convidei o Marcelo para ele participar de um podcast que está no começo, né, que chama Empreendedorismo Raiz, que justamente narra essas histórias de empreendedorismo, essas vivências todas de quem está militando aí pelo empreendedorismo. E se o Marcelo me permitir, eu gostaria de convidar o Paulo também para uma outra situação, para ele narrar essa conversa, porque é muito energizador, assim, de ouvir isso, essa persistência em função de uma visão, né? E agora esse propósito aí de entrar na B3 e ter isso como propósito e como meta, e como isso vai energizar seu caminho, né, Paulo? Acho que se você puder participar também, agradeceria já antecipadamente aos dois, né, Marcelo? Agora é dia 12, né, Marcelo? Com certeza, mas eu vou aproximar vocês aí, né? Eu estou tentando trazer o Paulo também aqui para a Liga, para a gente fazer uns projetos juntos, e com certeza aí vocês vão ser, os Paulos aí vão se reunir. Aqui é o conjunto de Paulo, né? O Paulo Camargo está aí também, né? Daqui uns dias a pessoa para entrar aqui vai ter que botar o nome Paulo dentro pelo menos como um apelido, né? Com certeza, Paulo Papo, marcando, super disponível. Tive uma experiência em fazer um podcast que foi ótima, adorei, me chama que eu vou, assim. E eu conto essa história, adoro contar essa história, porque além de entender que ela traz um ânimo para quem às vezes está pensando em ver se isso faz realmente sentido, ela é muito verdadeira. Eu não tenho absolutamente nada decorado, é tudo que sai da minha cabeça, porque é tudo que eu vivi de 2012 para cá. Muito legal, muito bacana. Pessoal, valeu aí pela companhia, né, pelo aprendizado, pelas trocas, parabéns mais uma vez aí, Paulo Silva, tá bom, gente? A gente se vê aí na nossa programação, que vocês sabem, através dos nossos canais. Uma ótima noite a todos. Obrigado, gente. Valeu. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.